Nesta live eu vou falar se ter um espetinho que fatura mais de 10 mil reais por mês é para qualquer um. Você está no Empreender com Churrasquinho, onde eu mostro os caminhos para você ter um espetinho e faturar mais de 10 mil reais por mês, mesmo que você esteja partindo do absoluto zero. Muita gente que assiste meus vídeos, me perguntam se realmente é possível faturar mais de 10 mil reais por mês com espetinho. E eu respondo que já respondi isso inúmeras vezes aqui, em todas as minhas redes sociais, eu falo disso cotidianamente, todos os dias a gente está presente aí de alguma forma, seja com live, seja com reels, seja com TikTok e por aí vai, E uma pergunta que as pessoas começam a se fazer agora é se isso é para ela, A pessoa está vendo o vídeo e fala, será que isso é para mim? Será que eu posso, eu consigo também? E eu vou responder essa pergunta durante essa live. Eu vou responder ela um pouquinho para frente, que antes a gente vai contextualizar um pouquinho isso aí, ao invés de chegar e dar uma resposta seca e direta que não vai esclarecer para muita gente. A gente vai começar um novo ano em que a gente troca de governo e uns gostam, outros não gostam, e muita gente vai falar, olha, com esse governo vai, ou com esse governo não tem jeito, por motivo, cada um com sua ideologia, isso não me interessa minimamente. Qual que é o rumo que a economia vai tomar? Tudo isso, galera, influencia no seu espetinho, influencia no faturamento do seu espetinho? Influencia até a página 2. Isso não vai ser o que vai determinar se ele vai ter ou não sucesso. A gente vê aí empreendedores que empreendem há 20, 30 anos, passaram por governos XYZ, passaram por crises, tipos diferentes, até pelo Covid. Covid que foi uma crise realmente diferente e que realmente teve um impacto muito maior na vida das pessoas, mas muitas pessoas ganharam dinheiro, mudaram de patamar de vida, inclusive durante a Covid. Então, o que a gente planta aqui, o que a gente quer levar de informação para vocês, é que a gente tem que cuidar das nossas vidas. A gente não pode depender do que o mundo conspira para a gente ter a vida da gente, porque independente de ter crise, não ter crise, governo A, governo B, ter guerra na Ucrânia, independente disso, a gente tem que cuidar da nossa vida, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, a gente tem que cuidar das nossas famílias. E para isso só tem um caminho, que é a gente ter a atitude e ser o responsável por nossas vidas. E quando eu pensei em montar esse projeto, aos poucos eu vou contando um pouquinho dessas histórias para vocês aqui, para não ficar muito longo e cansativo. Quando eu resolvi montar esse projeto de empreender com churrasquinho, eu tenho outro projeto paralelo, que é ensinar as pessoas a fazerem churrasco como lazer, mas eu queria alguma coisa que trouxesse mais impacto para a sociedade, que fizesse a diferença de verdade na vida das pessoas. E independente do quanto desafiante, quem gera conteúdo digital sabe o quanto é trabalhoso e desgastante você ter uma rede. Você ter duas é assim, uma loucura. Mas eu estou comprometido com isso. Isso é um valor para mim e eu quero impactar a vida das pessoas através do churrasquinho. Coisas que me motivam, as coisas que eu já vivi. Eu já trabalhei em fases anteriores da minha vida. Eu já vendi coxinha para Maria, que era minha vizinha lá na Luanda. Não sei nem se meus pais se recordam disso, já faz bastante tempo. Estava recordando disso esses dias atrás. Eu já vendi picolé. Eu já trabalhei no departamento de água e esgoto da minha cidade, João Molevade, furando buraco na rua por um período. E o que eu tinha, na verdade,
que me tirou daquela situação para colocar numa situação melhor, é que eu nunca me contentei com a minha situação atual. Eu sempre quis buscar coisas onde que eu poderia mudar, onde que eu poderia evoluir de vida, e isso pode acontecer com qualquer um. Eu não esperei, não quis depender de governos ou de outras situações que me favorecessem. Eu quis assumir a responsabilidade da minha vida para mudá-la. E uma outra coisa que me motiva muito é o número de histórias que eu escuto de pessoas que passam ou passaram por inúmeras dificuldades durante a vida. Eu estive em São Paulo agora no último final de semana, participando de um evento sobre marketing digital, e eu gosto muito de conversar, né? Então sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa, eu tento conhecer um pouquinho a história de vida dela, tento conhecer o que ela passou, as lutas, as vitórias que ela teve na vida dela. E uma história muito legal que eu encontrei foi do André. O André, ele é Uber, e ele na luta dele de Uber lá, eles reclamam muito, os Ubers, né, do quanto que o aplicativo toma deles, que o aplicativo pega uma parcela muito alta, que isso é um problema real que eles vivem, e que sobe a gasolina, e eles não podem, por exemplo, eles não têm autonomia de subir o preço da viagem deles. Eles dependem de um terceiro que avalia se deve ou se não deve subir. Que tem manutenção do carro e que o aplicativo também não participa disso, independente do tamanho do problema que o carro tenha, né? Você tem que se virar, muitos ainda pagam aluguel de carro e ainda vira um problema ainda maior, e que eles têm que lutar, se virar para sobrar o seu para pagar suas contas. E ele falou, o André, ele tem dois filhos, o Lucas, que é um filho de 12 anos, e a Ana Luísa, que é uma filhinha de 7 meses. E foi bem legal isso aí, porque eu perdi um filho na gravidez da minha esposa, que chamaria Lucas, chama Lucas, né, pra gente. E a gente tem uma filha que chama Luísa. Foi até legal que a gente se identificou nisso aí, né? Dentre outras coisas que a gente se identificou no nosso bate-papo lá. E aí ele falou que na época do Covid, isso ano passado, ele foi se endividando, as coisas foram apertando pro lado dele, foi apertando, foi apertando, foi apertando, e chegou um determinado momento que ele via que a comida da casa dele ia acabar, e o Uber não dando nada, dando 40, 50 reais por dia, e ainda tendo que tirar as despesas de carro, gasolina, etc. Então naquela angústia, naquela ânsia ali, ele saiu um dia para rodar, o carro dele estava na reserva, ele sem nem R$1 no bolso. Ah tá, detalhe importante. Nesse dia, ele estava há 2 dias sem comer e mentindo para a esposa dele que ele estava comendo, para deixar comida para a esposa e para a filha. Mas nessa hora tinha acabado tudo. E aí ele saiu até tremendo, segundo a história dele, de fome, assim, aquela coisa, e logo que ele saiu, ele pegou uma viagem, que era mais ou menos 50 reais, e ele com medo da gasolina não dar, porque a gasolina do carro dele estava na reserva. E ele esperando receber aquele dinheiro ali, torcendo para ser uma viagem em dinheiro, para ele poder abastecer o carro, a pessoa pagar em dinheiro, e a viagem era até um posto de gasolina. No meio do percurso, o rapaz tinha pedido ele para ir na frente, ele falou, autorizou o rapaz a ir na frente, mesmo em tempos de pandemia. E no meio da conversa, o cara falou assim com ele, tá difícil para vocês que é Uber, né? Tô vendo aí que sua gasolina tá na reserva. Aí ele falou um pouco, né, que estava muito difícil aquela fase, que estava complicado, que estava fazendo muito pouco. E o final da viagem era no posto. Quando chegou no posto, ele falou pro cara estacionar perto da bomba, e falou com o frentista assim, enche o tanque. Aí ele falou, não, senhor, não. Eu não tenho dinheiro para pagar isso não, você tá doido? Aí o cara falou, não, você não vai pagar não. Eu que vou pagar para você. O cara era o dono do posto de gasolina. Que foi um anjo, que na verdade entrou na vida dele para ajudar ele naquele dia, assim. E foi uma história até muito emocionante. Não sei se vocês conseguem perceber aí, ó. Eu arrepio só de lembrar da história aqui, porque realmente foi forte, isso mexeu muito comigo. E aumentou ainda o meu propósito, a minha vontade de fazer esse projeto funcionar. E daqui a pouco eu vou falar com vocês como que essa história mexeu comigo, algumas coisas que mexeram até no meu projeto aqui depois dessa conversa
de algumas outras que eu tive nesse final de semana. E aí o cara mandou encher o tanque, pagou ele a corrida, além de encher o tanque para ele, e ainda na hora que ele estava saindo, pediu um frentista para ir lá dentro e buscar 2 cestas básicas para ele. Segundo as palavras dele, eram 2 cestas bitelonas, burronas mesmo. E assim, bem caprichada, não era aquela cesta só com o basicão. E que aquilo ali, assim, deu uma alegria para ele já parou o aplicativo, ligou para a esposa dele, falou para ela colocar uma água para ferver, que ele estava chegando com comida em casa. Na época ele não tinha Ana Luísa ainda, ele falou que ele não tinha Ana Luísa ainda, ele tinha só o filho Lucas dele, e que aí no caminho de casa ele parou no mercado para comprar uma mistura, sempre repetindo as palavras dele, as palavras que ele usou esse termo mistura. Para quem não conhece, mistura é carne, né? Que as pessoas mais simples usam a carne com mistura, né? Para dar um saborzinho ali, coloca um pouquinho de carne, às vezes moída, ali uma quantidade menor, às vezes com caldo, alguma coisa para dar um sabor para a comida ali. Então ele falou que parou no mercado para comprar uma mistura e foi para casa. E quando ele chegou em casa, o arroz ficou pronto primeiro, e que antes do restante do feijão, da carne, do resto das coisas ficarem prontas, ele foi comendo o arroz ali, que ele estava morrendo de fome, e que foi uma das melhores comidas que ele comeu na vida dele. E nessas horas que às vezes eu, graças a Deus, nunca passei fome, já passei meus apertos, minhas lutas, passo até hoje, mas graças a Deus eu nunca tive que viver um tipo de situação dessa. E naquele dia específico que ele estava pegando o Uber, ele me contou uns outros problemas que ele teve lá, não vou me estender demais na história dele, mas ele estava saindo também com problemas, porque o celular dele deu problema, e era para ter saído 3 horas da manhã, ele saiu, já era quase 7 da manhã, e o filho dele, o Lucas, de 12 anos, ele tinha prometido para ele que o que ele fizesse naquele dia ia ser o presente de Natal dele. Ele costuma sair às 3, o filho dele acordou e viu ele em casa e perguntou se não ia ter o presente dele, que apesar de ele estar estressado porque ele teve problemas com o celular dele e demorou mais de 3 horas para conseguir resolver, que ele em outro dia talvez ele não sairia, ele saiu porque ele tinha um compromisso com o filho dele de dar um presente para ele, que ele ia trabalhar até 9, 10, até quando desce, para dar o melhor presente para o filho dele. Então, são histórias como essa que fazem a gente ter força de fazer um projeto igual esse que eu estou me dedicando a fazer, que eu estou buscando fazer da melhor maneira, que é ajudar as pessoas a terem um espetinho e faturar mais de 10 mil reais por mês. E o espetinho com uma série de vantagens. Você controla o seu negócio, estou relacionando com a história do André lá e de outros motoristas de aplicativos que eu conversei no final de semana. Você consegue colocar os seus custos nele, você não tem essas questões relacionadas a trânsito, uma série de outras coisas que às vezes dificultam tanto a pessoa que quer trabalhar, principalmente motorista de aplicativo, a vencer esses desafios, a romper esses desafios. O espetinho você consegue você tem muito mais controle do seu serviço, apesar, não estou ignorando o seu cenário, como que o país está, como que a condição financeira dos seus clientes, mas você depende muito menos de terceiro, você tem muito mais controle sobre o que você faz do que em outras situações, inclusive trabalhando como funcionário de outras empresas, né? E aí, voltando sempre à nossa pergunta, né? Se é para todo mundo, e antes de responder essa pergunta, eu vou responder qual é o melhor momento para você começar. Você que quer, você que sonha. Qual é o melhor momento para você começar? O melhor momento para você começar, galera, é há 5 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Por quê? Porque quem começou há 5 anos atrás, muito provavelmente, ele já teve a transformação, já aconteceu na vida dele. Ele já está usufruindo dos benefícios
dessa luta, dessa decisão que ele tomou lá atrás, dessa atitude que ele tomou de não depender de terceiros para ter uma vida melhor e tomar as rédeas, a decisão da sua vida. E já respondendo, se é para todo mundo ter um espetinho que fatura mais de 10 mil reais por mês, eu vou dar um categórico não. Não é para todo mundo. E por que não é para todo mundo? Porque não é todo mundo que faz o que precisa ser feito. Isso é um fato, galera. Tem tantas coisas que a gente precisa de fazer e a gente protela tanto por fazer. Hoje acaba que a minha live está mais emocional, mas hoje eu estou meio assim, meio mexido com algumas coisas assim que estão eu estou mais, sei lá, mais ativo, mais acelerado, então acaba que a gente se expõe mais, né? Há menos de 15 dias eu perdi o meu irmão e antes de eu perder ele, né? Há 3 meses atrás, 4 meses atrás, a situação médica dele já não era a adequada, já não era a correta, e ele foi ao médico, o médico falou que ele tinha que tomar uma série de providências, estão tratando de vida, hein? O médico falou que ele tinha que tomar um monte de remédio, falou que ele devia mudar a alimentação, ele tinha que fazer alguma atividade física leve, porque não era adequado uma atividade física mais forte para ele naquele momento. E mesmo com tudo isso, minha mãe fazia comida para ele, levava na casa dele a comida pronta. E teve vezes que ela levava comida, por exemplo, há 2 dias, chegava na casa dele 2 dias depois, e a comida estava sem mexer, e ele comia justamente as coisas que ele não devia. Então, infelizmente, a maior parte das pessoas não faz o que tem que ser feito, né? Então, e a vida infelizmente cobra, e ele não fez, e acabou que a vida cobrou caro demais dele e de todos nós. Então, voltando ao nosso assunto aqui, infelizmente, não é para todo mundo, porque não é todo mundo que está disposto a fazer o que tem que ser feito. A gente tem que trabalhar dia a dia, tem que trabalhar sério, tem que trabalhar duro, tem que saber o que está fazendo, tem que ter determinação, porque desafios vão aparecer. E vai ser muito mais fácil, naquele momento, a gente colocar desculpa em X outras coisas que a gente tem na vida. Ah, hoje eu não posso porque meu filho amanheceu gripado. Hoje eu não posso porque a carne está muito cara. Eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso porque eu tenho um trabalho hoje. Eu dependo do dinheiro desse trabalho. Eu não tenho tempo. Galera, anotem essa frase. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Pô, não tenho dinheiro. Ok. Quanto você precisa para abrir um churrasquinho? 2 mil, 1.500, 3 mil reais, 4 mil reais. E você fala que você não tem. Não vou generalizar, porque tem pessoas que realmente não vão ter como. Mas se eu virasse para você aqui hoje, de forma totalmente lícita, não tem nada de ilícito no que eu estou falando para vocês, é uma proposta lícita. Se eu oferecesse para vocês um carro que custa 40 mil reais por 4 mil reais, vocês arrumariam, mas tem que comprar e pagar até sexta-feira. Vocês arrumariam o dinheiro? A grande maioria arrumaria. Tem gente que, vamos respeitar, que realmente não teria como. Mas a grande maioria das pessoas arrumariam. Sabe por que elas arrumariam? Porque um carro que custa 40, você está vendendo por 3, por 4, por 5, eu vendo ele rápido, pela metade do preço, e eu ganho dinheiro com isso. Então, quando você fala que, se você é essa pessoa, e que não vai montar o seu churrasquinho agora, porque você não tem dinheiro, eu falo que você não viu a oportunidade de ganhar dinheiro com o churrasquinho. Porque isso sim
É muito melhor, muito mais importante para você ter um churrasquinho que você fatura aí mais de 10 mil reais por mês, que te dá uma renda de 5, dependendo de 6, com o tempo 7, 8 mil reais por mês. É muito mais importante do que você comprar um carro e ter um lucro imediato com aquele carro e acabou, você não tem mais, não é consistente. Então, é porque você ainda não enxergou a oportunidade que um churrasquinho pode provocar na sua vida. E isso vale para todo mundo? Não vale para todo mundo. Número um, por quê? Porque tem gente que uma renda de 7 mil reais não é uma oportunidade para ele. E eu não estou falando para essa pessoa. Agora a pessoa que ganha um salário mínimo, às vezes com condições de trabalho que às vezes não é satisfeito com o trabalho, às vezes que tem inúmeras coisas que o aborrecem nesse dia a dia, pessoas que às vezes têm sonhos que não conseguem buscar porque ganham, vivem em situações muito a gente tem que achar a palavra certa quando a gente fala na internet para a gente falar o que precisa ser falado sem trazer sentimentos negativos, sentimentos ruins e ofender ninguém, né? Às vezes vivem em situações que abaixo do que deveria, abaixo do que qualquer pessoa mereceria viver. Então, não espere nem do atual, nem do futuro e nem de nenhum outro governo que porventura venha a assumir sua cidade, seu estado, seu país. Mude por você, mude por sua família. E para a gente mudar, a gente precisa de ter propósito. Eu sempre falo isso aqui. Coloque objetivos na sua vida. Por que você abriria um churrasquinho? Anota no papel, porque eu quero trocar de carro, se esse for o seu valor, porque eu quero dar uma festa de aniversário digna para o meu filho, porque eu não quero que falte comida na minha casa nunca mais. Tem gente que, para ele, eu não quero que falte carne nunca mais no prato da minha família. O que for valor? Anota num caderno, anota. Pega um papel aí, uma caneta e anota o que é valor para você, qual que é a transformação que você quer na sua vida, que isso vai te dar força para você acreditar e correr atrás. Busque não ter desculpas para que você não faça. Se você assuma aquilo ali como se fosse uma coisa que é importante para você, porque a única pessoa que te impede de ter um espetinho e faturar mais de 10 mil reais por mês com esse espetinho é aquela pessoa que você vê no espelho todos os dias. Tirando isso, ninguém mais pode te impedir. Se você quiser, se esse for o seu objetivo, estude. Eu não sei fazer churrasquinho. Estude, aprende. Não ache que você não é capaz, porque você sim é capaz. Você tem que querer, você tem que acreditar. E mais uma vez, antes de finalizar, respondendo a pergunta se o churrasquinho, ter um churrasquinho que fatura mais de 10 mil reais por mês, é para qualquer um? Não é para qualquer um, definitivamente. Por um único motivo: não é todo mundo que está disposto a fazer o que tem que ser feito. Infelizmente, como eu acabei de citar, a vida do meu irmão, que era muito importante, ele perdeu porque ele não teve consciência, como muitas das pessoas não têm consciência, de que a vida dele dependia diretamente de uma mudança de atitude dele. E a vida de vocês, não de todo mundo, diretamente por saúde, mas estou falando de outras questões, a sua vida, a vida da sua família, depende da sua atitude. Então, se você não tem dinheiro, planeje-se, busque. Como eu falei, se você precisar do dinheiro para comprar um carro, por 10% do valor, você não arruma? Para quem se identificou com isso aí, corra atrás, Mas acredita, e isso vai te dar um comprometimento em fazer o que é certo, absurdo. Porque você sabe, se você pegou o dinheiro com alguém que é importante para você, e você tem que pagar, você vai ter um compromisso 20 vezes maior de fazer dar certo. Galera, não vou me estender mais.
Quero falar com vocês que agora todos os dias a gente vai fazer live aqui. Ah, tá. Eu falei mais tarde, mais anteriormente. Isso é importante. Eu falei anteriormente aqui que, mais no começo da live, que eu tinha me comprometido com o que era valor para mim, que era levar esse projeto de ajudar muitas pessoas a mudarem a vida delas. E eu me comprometi até demais nesse final de semana e eu quero colocar isso público aqui. Quem gera conteúdo digital sabe o quanto é difícil manter assiduidade de postagens. Eu comecei meu Instagram, tem esse Instagram aqui, desse projeto Empreender com Churrasquinho, tem aí, se eu não me engano, 22, 23 dias. Comecei dia 21 de novembro a postar. Não deixei de postar um dia, que foi o dia do velório do meu irmão. Fora isso, postei todos os dias impreterivelmente, independente da dificuldade que tive. Viajei esse final de semana, aproveitava, por exemplo, o tempo no aeroporto, cansado, para gravar, na hora do almoço, acordava mais cedo, porque eu tenho um propósito de ajudar o máximo de pessoas que eu conseguia transformar a vida delas. Se for uma, vai ter valido a pena. Se for 10, vai ser um sonho. Se for 100, se for 1000, aí eu não tenho nem palavras para me expressar. E isso é uma luta, uma dificuldade para mim também, postar todos os dias. E nesse evento que eu estava, uma das palestras que eu vi era desafiando a gente, que era sobre conteúdo digital, sobre marketing digital, né? O apresentador, até Ítalo Ventura o nome dele, ele propôs pra gente nos desafiar a fazer uma live por dia por 30 dias seguidos. E eu pensei 20 vezes antes de fazer esse compromisso e me comprometi por 30 dias seguidos. Não sei se eu falei 20 ou se eu falei 30, mas ele falou 30 dias seguidos. E eu vou me comprometer, estou me comprometendo aqui a fazer live todos os dias. O meu compromisso mínimo é de 30 dias, mas eu não sei se eu vou parar nos 30. Pode ser 30, pode ser 2 meses, pode ser 3 meses, pode ser 1 ano. Pode acontecer, principalmente se isso se estender por tempo demais, de eventualmente falhar um dia ou outro. Pode, a gente é ser humano e tem dia que não vai, tem dia que a internet não funciona, eventualmente seu celular pode estragar, a internet pode cair, mas eu estou comprometido a fazer live todos os dias para fazer esse projeto acontecer. Então, hoje eu estou me comprometendo com 2 conteúdos por dia no mínimo. Eu vou ter um Reels, um TikTok e uma live. E isso é porque o que é propósito para mim, eu tenho anotado o que é propósito para mim na minha vida e eu quero correr atrás dos meus propósitos. Ano que vem, hoje nós estamos no dia 13/12 de 2022, nesse mesmo dia, 13/12 de 2023, vai ter um monte de gente que se comprometeu e vai ter mudado de vida. Talvez vai estar faturando com seu espetinho 7 mil ainda, porque não é todo mundo que vai na mesma velocidade, né? Vai ter gente que vai estar faturando 10 e tem gente que vai estar faturando 20. E vai ter gente que não vai estar faturando nada. Por quê? Porque não teve a coragem e a atitude de mudar de vida. Então, se você tem esse plano, não deixe para amanhã. Sente hoje, faça um plano. Não estou falando para ninguém chegar para o chefe pedir conta hoje, ir no agiota e fazer um empréstimo, mas você precisa de tomar uma atitude hoje e com data. Porque o que tem data chega. Se você se comprometer, fala, olha, eu vou cumprir mais 30 dias de trabalho e a partir de então eu vou me comprometer com isso. Coloca esse compromisso, chama aí 3, 5 pessoas que são importantes para você e se comprometa com elas com esse dia do chega, porque isso vai te dar força e isso vai te dar mais compromisso com o que você tem. O que a gente tinha para hoje. Foi uma live um pouco mais emocional, mas foi uma live, eu acho que de conteúdo intenso e eu acredito que tenha conseguido passar a mensagem que eu queria passar.
Muito obrigado a todos. Se vocês têm amigos, conhecidos, que às vezes estão nessa situação de querer mudar de vida e ainda não chegou o dia do chega, compartilhe esse conteúdo com eles. Se é seu dia de chega, mande nos comentários aí. Se isso, seu dia de chega, você está enrolando, protelando para chegar esse dia do chega. Se com esse vídeo seu dia do chega vai chegar, mande o que vocês acharam do conteúdo. É sempre bom a gente saber como que tá a nossa comunicação chegando para as pessoas. Muito obrigado a todos, beijo, abraço e fui!